Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que hora vocês vão ver esse vídeo, mas seja bem-vindo a este canal. Para você que está chegando aqui agora, eu sou a Ramonita Miller do canal Ramonita Crochê ponto a ponto. E se você chegou aqui e não é inscrita neste canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e deixa aí um joinha que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Meus amores, trazendo aqui para vocês mais uma peça maravilhosa. Já saiu o vlog aí já há um tempinho, né? Mas agora, meninas, eu vou conseguir fazer a videoaula, tá? Dessa linda peça. É um tapete, gente, que eu fiz em homenagem à minha amiga Deiliane. Olha aí que coisa mais linda, gente, que ficou esse modelinho de tapete. Ó, o bico, gente, fiz uma adaptação aqui, ó, que até agora eu não vi ninguém que fez essa adaptação, né? E ficou, gente, perfeito esse modelinho aqui, ó. O nosso tapete Deiliane, a homenagem aí à minha amiga Deiliane. Ela mora aqui na minha cidade, gente, mas eu ainda não conheço. Então, espero que vocês gostem aí desse lindo modelinho, tapete Deiliane, feito aí, gente, com o fio franja, né? E o barbante normal, gente. Então, o barbante número 6. Então, usei o franja da Crochética, né? E vou fazer agora, gente, essa aqui é a peça piloto, né? Eu fiz, gente, vou deixar aí a fotinha pra vocês verem, pra vocês lembrar, né, o tapete. Um tapete de quarto. Aqui, gente, eu ponhei 4 carreiras no tapete de quarto. Ele ficou, gente, com 60 e não sei o que de centímetro aí, não me lembro bem. Mas sei que ele atingiu aí 60 de largura, tá? E 140, se eu não me engano, de comprimento. Então, eu queria fazer um tapete pequeno para mim fazer um jogo de cozinha. Então, tô fazendo aqui, gente, um jogo de cozinha. Vou explicar, vou fazer o tapete pequeno e vou explicar como você faz para fazer o tapete grande, tá? Fazer a passadeira. E como você faz também o tapete pro quarto. No tapete de quarto eu coloquei 4 carreiras aqui, né? Aqui eu só coloquei 2 e no do quarto eu coloquei 4. Então, ele ficou maior, né? Mais largo. O restante é a mesma coisa, tá bom? Então, a diferença do tapete de quarto pro tapete pra cozinha é só aumentar aqui, ó, tá? 4 carreiras ou 5, depende aí, ou a quantia que você quiser. E depende aí da largura que você quer atingir aí o seu tapete, né? Mas o aumento, gente, pode ser aqui e pode ser aqui na base. Mas aqui, se aumenta aqui, se for mais de 60, né, que você quer, você aumenta aqui e aumenta aqui também, tá bom? Então, meninas, vamos aí trabalhar fazendo o nosso tapete Deiliane. E eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem aí também para atingir aí a passadeira. Que eu vou fazer uma passadeira e 3 tapetinhos desse daqui, tá? Então, já fiz esse daqui. Vou fazer o da videoaula, né? E vou fazer mais outro para mim fazer um jogo de 4 peças. Eu gastei, gente, aqui um cone desses daqui, né? Que vem 200 metros. Deu para mim fazer essas 2 peças e sobrou. E comecei o outro, gente, já ficou faltando uma carreira aqui. Então, meninas, sobra bastante ainda de um cone, tá? Pra você fazer esse tamanho aqui. Esse daqui, gente, ele atingiu, gente, 56, tá? De largura por 88 de comprimento. Então, gente, se você quiser fazer ele maior, você aumenta. Se você quiser fazer ele menor, é só diminuir, gente, as carreirinhas aqui, tá bom? Então, bora trabalhar, meninas. Vamos começar aqui o nosso tapete Deiliane. Então, meninas, vamos começar aqui a nossa correntinha, tá? Vou fazer um nozinho aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais curto, né? Esse fio não sobra tanto. Ó, vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui, ó, fiz o nozinho, né? Vou fazer uma correntinha com 50 correntinha, tá? Você faz aí 50 correntinha, que eu vou fazer aqui 50 correntinha e volto, gente, com a minha 50 correntinha já pronta, né? Pra gente dar início aí na próxima carreira, tá? Então, faz aí 50 correntinhas.
Então, meninas, fiz aqui, ó, as minhas 50 correntinhas. E para você, menina, fazer aí, para vocês fazerem a passadeira que vai atingir aí entre 40 a 50 centímetros, você vai fazer 145 correntinhas, tá? Se você quiser mais, você põe mais correntinha, tá? Se você quiser menos, você diminui as correntinhas. Então, a minha passadeira aqui eu vou fazer, gente, com 145 correntinhas, tá? E o tapetinho eu tô fazendo, gente, com 50 correntinhas. Então, fiz aqui as minhas 50 correntinhas. Agora, eu seguro aqui, gente, ó, nessa última que eu fiz, né? E vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Fiz as minhas 3 correntinhas. Volto aqui no meu primeiro ponto. E vou trabalhar, gente, agora ponto, naquele primeiro ponto que eu segurei, né? Fica 3 correntinhas aqui na curvinha, né? A gente vai depois usar essas correntinhas aqui pra gente colocar os pontos dentro. Então, agora, gente, ó, com muito cuidado, você vai trabalhar em cada correntinha. Vocês estão vendo, gente, que é um pouquinho difícil pra ver, né, onde tá as correntinhas, mas você consegue, gente, ver, tá? Ó. Então, você vai, em cada pontinho desse de correntinha, você vai trabalhar um ponto, né? A gente vai ficar com 50 pontos, tá? Então, vai trabalhando aí, preenchendo a sua correntinha, com muito cuidado para não deixar nenhum pontinho para trás, né, de correntinha. Se você estiver fazendo numa cor mais escura, um pouquinho mais difícil, né? Ó, mas dá para você ver, tá? Se você deixar um pontinho para trás, ele vai ficar larguinho, né? Vai emborcar aqui, né? Então, você vê que você deixou um pontinho para trás, tá? Faz o seu ponto aqui, não faz ele muito apertado, coisas que é difícil aqui pra mim não fazer, né? Mas tenta não apertar muito pra ele não ficar ruim pra você trabalhar, tá? Quem tem um ponto frouxo já é melhor, né? Eu que tenho um ponto apertadinho, gente, é um pouquinho difícil. Eu tento aqui frouxar um pouquinho, mas não consigo muito. Mas consigo trabalhar minhas peças. Tô usando aqui a agulha 3,5, tá bom? Eu fiz uma vez um trabalho com agulha 4, não ficou legal, gente, ficou horrível o tapete. Então, mas para quem tem costume, né, dá tudo certo. Eu vou fazer as minhas aqui, vou preencher a minha carreirinha aqui e eu volto, gente, com a minha carreirinha já preenchida, pra gente fazer a curvinha lá no final, tá bom? Então, trabalha aí que eu vou trabalhar os meus aqui. Meninas, voltando aqui já com a minha correntinha já preenchida, olha como é que ficou. E agora, vamos fazer aqui o nosso último ponto, tá? No último gominho aqui da correntinha. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas. Volto na onde a gente colocou o último ponto, né? Onde a gente pôs o último ponto. E vou aqui, gente, ó, fechar a minha correntinha. Então, essa argolinha aqui, gente, é a mesma que a gente fez do lado de cá. Pra gente colocar os pontos aqui dentro. Agora, eu vou subir, ó, com 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no ponto da frente, trabalho um ponto. Deixa eu fazer 2 correntinhas aqui, gente, porque esse ponto aqui, como ele é um fio mais espesso, né, ele fica um ponto feio daí, com 3. Então, volta aqui, ó, no próximo ponto, um ponto. Vou escondendo já esse fiozinho, né? No próximo ponto, um ponto. Então, meninas, vocês vão fazendo aqui com cuidado pra ficar o ponto sobre o ponto, tá? Ficar ponto sobre ponto, pra não ficar aquele ponto perdido pra trás, tá? Ó, cada ponto, você vai trabalhar um ponto no pezinho do ponto, tá? Então, vamos preencher desse lado aqui, até chegar lá na curvinha. Eu vou fazer aqui, vocês fazem o de vocês aí, que já a gente volta, tá? É bom a gente fazer com um fio mais claro, né? Mas como eu não tinha, gente, os fios que eu tenho ali é o azul royal e um laranja e esse vermelho, né? E como eu queria fazer um jogo vermelho, resolvi fazer a videoaula nele. Então, meninas, ó, ficou desse jeito aqui, tá? Vou fazer até chegar aqui, na curvinha, e já volto. Meninas, voltando aqui, olha como é que ficou.
E agora, gente, dentro dessa correntinha aqui, ó, eu vou colocar, gente, ó, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei 7 pontos altos, venho aqui no meu primeiro ponto, ó, trabalho um ponto. No próximo ponto, um ponto. E agora, vou preenchendo do outro lado, né, da carreira, todos os pontos de novo, tá, ó. Vamos trabalhando ponto sobre ponto aqui, ó. Você vai trabalhando de vocês aí, que eu vou trabalhando o meu, até chegar lá na outra curvinha, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, ponto sobre ponto, até chegar aqui, tá bom? Então, eu já volto. Meninas, voltei aqui, ó, já preenchi o outro lado. Esse aqui é o lado direito da gente, ó. E esse aqui é o avesso, né? Esse trabalho aqui, esse fio, o direito da gente fica sendo o avesso do normal, tá? Porque o peludinho fica sempre do lado avesso, então daí a gente vai trabalhar depois com ele virado assim, tá bom? Depois eu explico, ó. Cheguei aqui dentro da correntinha, ó. Então, fiz aqui todos os meus pontos, aqui é o meu último ponto. E agora, eu venho aqui, ó, dentro da correntinha e vou trabalhar 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz meus 7 pontos. Vou fechar minha carreira aqui, ó, naquelas duas correntinhas que a gente fez, tá? Então, na segunda correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Subo com uma, duas correntinhas. Venho aqui no ponto da frente, trabalho um ponto. No próximo ponto, um ponto. Essa carreira aqui já fica melhor pra gente trabalhar. A gente já consegue visualizar os pontos melhor do que aqui, né? Mas agora, menina, vou marcar aqui, ó, esta carreira do meio, porque fica meio difícil a gente ver qual é a carreira do meio aqui, tá? Pra gente não se perder. Então, eu vou marcar, se você não tem um marcador, você amarra um fiozinho que dá certo, tá? Corta um pedacinho de barbante e amarra ali que dá certo, tá bom, meninas? Vem aqui, ó, no próximo ponto, um ponto. Vou trabalhando aqui todos os pontos, tá? Ponto sobre ponto, até chegar lá na curvinha. Então, eu vou fazer aqui e já volto lá na curvinha pra vocês verem como eu vou fazer aqui, tá? Voltando aqui, meninas, ó, fiz aqui a minha carreirinha desse lado já, ó. E agora, vamos, meninas, fazer os pontos aqui, ó, em cima dessa curvinha aqui, dos 7 pontos aqui. Então, eu vou marcar, gente, aqui pra mim não me perder, porque vocês estão vendo que não dá pra gente notar muito bem, né? Então, naquele último ponto, eu vou pôr um alfinete, tá? E agora, a gente vai fazer, gente, ó, cada ponto aqui, ó, 2 pontos juntos, ó. Então, ó, 2 pontos junto, um ponto, né? Então, fiz aqui em cima de um ponto. No segundo ponto, 2 pontos junto. Ó, 2 pontos junto. No terceiro ponto, 2 pontos junto. No quarto ponto, 2 pontos junto. No quinto ponto, 2 pontos junto. No sexto ponto, 2 pontos junto. É quinto, né, que eu falei?
No 7º ponto, 2 pontos junto. Então, fiz aqui os meus 7 pontos junto, tá? Então, fiquei com 14 pontos junto aqui. E agora, nesse primeiro ponto aqui, ó, depois que a gente fechou a carreira, fechou aqui os 7 pontos junto, né? Começa a trabalhar um ponto a cada ponto, tá? Então, a cada ponto, você vai trabalhando um ponto. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto aqui, que a gente fechou ele, né? Que a gente começou ele com um ponto sozinho, ó. Que é esse daqui, ó. Nesta carreira, né? Esse daqui tá na carreira que a gente fechou aqui já hoje. E esse aqui tá na próxima carreira, tá? Nessa que a gente tá levando. E agora, eu vou trabalhar, gente, pontos aqui, ó, até chegar aqui, tá? Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, mas eu vou voltar aqui pra gente fazer isso daqui junto também, tá? Meninas, voltando aqui já com a minha carreirinha desse lado aqui já feita, né? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, nesta curvinha. Mas antes, eu vou marcar aqui, gente, ó, onde eu termino a parte reta, né? E é onde eu vou começar a parte oval. Então, ó, esse aqui é o primeiro ponto de lá pra cá, daqui pra cá, o último, né? Quer dizer, aqui é o primeiro, ó. Então, eu vou marcar aqui, ó, pra mim não me perder, meninas. Eu acho que é esse daqui, eu vou ver direitinho aqui, daí eu vejo. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, no primeiro ponto, vou trabalhar 2 pontos, né? Então, ó, um ponto. No segundo, 2 pontos no primeiro ponto, né? 2 pontos no segundo ponto. 2 pontos. 3 pontos, 2 pontos no terceiro ponto. 2 pontos no quarto ponto. 2 pontos no quinto ponto. 2 pontos no sexto ponto. 2 pontos no sétimo ponto. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, eu vou fechar a minha carreira aqui, ó, com um ponto baixíssimo aqui, ó. Fechei minha carreira, então, ficou desse jeito aqui. Vou subir com uma, duas correntinhas. Vem aqui no próximo ponto e trabalho um ponto. No próximo ponto, trabalho um ponto. Meu ventilador tá doido, gente. Então, vou trabalhando, meninas, ponto sobre ponto a cada ponto, tá? Você vai trabalhando aí o de vocês, que eu vou trabalhando o meu aqui, ó, tá? Em cada ponto, você vai trabalhando um ponto. Eu vou fazer desse jeito aqui até chegar aqui. Quando eu chegar aqui nessa curvinha, eu volto pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer aqui, tá bom? Meninas, voltando aqui, ó, com mais um pedaço concluído, né? Já fiz aqui, ó. A gente começou a nossa carreira aqui. E agora, a gente fiz aqui ponto sobre ponto, né? E vou fazer aqui, gente, a parte oval e fazer os meus aumentos, né? Então, eu tenho 7 aumentos aqui. Então, eu tenho que me concentrar aqui pra não se perder, tá? Depois, eu vou marcar aqui, ó, onde a gente tem os aumentos. Então, ó, aqui, ó, dá pra ver que tem 2 pontos juntos, né, ó. 2 pontos juntos aqui. Então, começa aqui, ó. No primeiro ponto, eu ponho um ponto sozinho, né? No próximo ponto, eu ponho 2 pontos juntos. Ponho 2 pontos juntos. No próximo ponto, eu ponho um ponto sozinho. No próximo ponto, eu ponho 2 pontos juntos.
No próximo ponto, eu ponho um ponto sozinho. No próximo ponto, 2 pontos juntos. No próximo ponto, eu ponho um ponto sozinho. E no próximo ponto, 2 pontos juntos. Então, a gente vai intercalar nessa carreira, né? 2 pontos juntos e um ponto sozinho. Ó, fiz 2 pontos juntos, né? Agora, um ponto sozinho. 2 pontos juntos. Um ponto sozinho. 2 pontos juntos. Então, ó. Agora, eu vou fazer mais um ponto sozinho. E esse aqui é o meu último ponto, que a gente vai fazer 2 pontos juntos. Agora, 2 pontos juntos. Então, fiz aqui os meus 7 pontos repetidos, né? Fiz aqui, ó. Então, ó, o primeiro, um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, 2 juntos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, os 7 pontos aqui repetidos, né? 2 pontos juntos. Agora, eu vou marcar aqui, meninas, ó. Vou passar esse marcador. Deixa eu fazer meu ponto aqui. Ó, esse marcador eu vou passar pra frente aqui, ó. Vou fazer mais um ponto aqui pra ficar melhor. Então, ó, fiz 2 pontos aqui. E vou colocar o meu ponto nesse ponto aqui, ó. Aqui tá os 2 pontos juntos. Então, depois dos 2 pontos juntos, eu ponho o alfinete no próximo aqui. Esse daqui, gente, eu vou passar ele pra cá também, ó. Ó, vou passar ele pra cá. Então, aqui, gente, ó, deixa eu virar aqui que fica melhor pra ver. Ó, aqui vai ter 2 pontos sozinho, então, de lá pra cá, 2 pontos sozinho. Eu vou ponhar no segundo, ó. Aqui tem 2 pontos juntos, aqui tem um ponto sozinho, aí nesse daqui eu ponho o meu alfinete. Então, ficou desse jeito aqui. E se você quiser marcar aonde você vai ter o próximo aumento, aí você vem aqui, ó, conta 1, 2, no terceiro você ponha o alfinete. 1, 2, no terceiro você põe o alfinete. 1, 2, no terceiro você põe o alfinete. Você vai ter 7 aumentos aqui. Ó, 1, 2, no terceiro você põe outro alfinete. Mas se você não quiser pôr, é só ir contando, tá? Ó, 1, 2, no terceiro você vai pôr alfinete. 1, 2, no terceiro você vai pôr alfinete. Se você não tem alfinete, amarra uma linha, tá? Que também dá certo. Aí, 1, 2, e nesse daqui, ó, é o nosso aumento, tá? Então, aqui vai ficar 2 alfinetes. Um, que é a divisão da parte oval com a parte reta, e o outro é o do alfinete, tá? Então, esqueci, era do alfinete, não, gente, do aumento, tá? Então, temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos, tá? Esses dois aqui, gente, é onde a gente faz a divisão da parte reta com a parte oval, tá? Então, fica desse jeito aqui, ó. E agora, vamos fazer, gente, ponto sobre ponto desse lado aqui também, tá? Ó, vamos repetir os pontos aqui, ó. Onde você tem ponto, você vai colocar um ponto, tá bom? Então, vamos colocar aqui todos os pontos e eu volto, gente, já com a minha carreirinha já concluída. Vou fazer esse lado aqui, não, vou fazer esse lado aqui, né? E daí faço esse lado aqui do jeitinho que eu fiz aqui, tá? E volto pra gente fechar essa carreira e dar início na próxima, tá bom? Então, eu vou fazer esse lado e esse aqui. Meninas, voltando pra fechar a minha carreira, então, fiz aqui os meus 7 pontos repetidos, né? E um no meio de cada um, sozinhos, né? Então, era 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, né? Pra mim, fechar aqui a minha parte oval.
Então, agora eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E vou subir com uma, duas correntinhas. Venho aqui no ponto da frente. E vou fazendo meus pontos. Ponto sobre ponto. Até chegar aqui na curvinha de novo, tá? Chegar na parte oval. Então, eu vou fazer aqui, meninas, esses pontos e volto com vocês aqui, ó, pra gente fazer essa parte junto, tá bom? Porque aqui é só repetição de pontos, né? Então, essa daqui, gente, é a carreira de número 4. Não tô contando, é a primeira carreira que a gente faz aquela curvinha ali, né? E aqui pra gente colocar os pontos. Então, essa carreira aqui é a carreira única, né? E depois eu venho fazendo o contorno em todo aquela primeira carreira. Então, essa daqui, que é a do meio, eu não conto. Então, ó, uma, duas, três, e agora a carreira de número 4, tá bom? Então, eu vou fazer aqui esse restante até chegar aqui e volto. Meninas, voltando aqui, ó, com o que eu falei que ia fazer, né? Comecei aqui e estou aqui. Então, meninas, já fiz aqui o meu ponto, passei da marcação, né? Da parte oval com a parte reta. Vou mudar aqui o meu alfinetinho aqui, ó, pro ponto de cima. E agora, gente, ó, fiz aqui um ponto. No próximo ponto, vou fazer mais um ponto. E no próximo ponto, que já é o ponto do alfinetinho, eu vou fazer 2 pontos juntos. Ó, 2 pontos juntos. Então, agora, dos 2 pontos juntos, no outro 2 pontos juntos, fica 2 pontos sozinho, ó. Um ponto sozinho. Um ponto sozinho. Então, temos 2 pontos sozinho e agora 2 pontos juntos. Na outra carreira anterior, a gente fez um ponto sozinho entre os 2 pontos juntos, né? Agora, a gente tá fazendo os 2 pontos sozinho entre os 2 pontos juntos. Então, se você não quer marcar, você conta. Faz 2 pontos juntos e depois conta, faz um sozinho, mais um sozinho, aí 2 juntos. Que vai dar certo, tá? Então, ó, um ponto sozinho. Deixa eu ver aqui, gente, se eu fiz o ponto junto, né? Bem difícil de ver, né? A gente tem que mais ou menos sentir ele aqui. Oh, meu Deus, é difícil, né? Agora, os 2 pontos juntos. Então, a gente tem que estar bem concentrada para fazer esse trabalho aqui, meninas. Porque você pode... Deixa eu puxar uma câmera um pouquinho pra cá. Você pode se perder, né? Então, fiz os meus 2 pontos juntos, agora eu vou fazer 2 pontos sozinho, né? 1, 2... E agora, 2 pontos juntos. Então, a gente tem que estar bem concentrada nessa parte aqui oval, porque você pode se embananar aqui. Ó, um ponto sozinho, mais um ponto sozinho. E agora, 2 pontos juntos, ficou bem em cima do alfinetinho. Um ponto sozinho. Um ponto sozinho. E 2 pontos juntos. Um ponto sozinho. Mais um ponto sozinho. E 2 pontos juntos. Um ponto sozinho. Então, agora a gente vai fazer pontos sozinhos, tá? Porque aqui já estamos na parte oval, na parte reta, né? Esse último alfinetinho, gente, é o alfinetinho da divisão entre a parte reta e a parte oval. Então, agora estou fazendo ponto sozinho, depois desse alfinetinho roxo aqui, ó. E agora, eu vou passar esse alfinetinho aqui, ó, para esse ponto da frente aqui, ó. Que é o ponto que a gente vai dividir a parte reta com a parte oval. Então, eu vou passar esse pontinho, esse alfinetinho pra cá, ó. Pronto. Esses aqui, gente, a gente pode até tirar já, tá? Se você quiser, porque depois a gente vai fazer pontos junto, só na carreira de pontos pra frente, tá?
Nessa próxima agora vai ser a carreirinha de ponto baixo, daí o ponto puff, tá bom? Então, eu vou continuar aqui fazendo essa mesma repetição que a gente fez aqui, né? Ponto sobre ponto, vou fazer aqui também, tá? Os meus aumentos aqui, tudo do jeitinho que eu fiz desse lado aqui. E eu fecho essa carreira e vou dar início nessa outra aqui com vocês, tá bom? Então, eu volto pra gente fechar aqui e mostrar pra vocês como ficou esse lado. Meninas, voltando aqui, ó, pra gente fechar essa carreira e cortar o nosso fio, tá? Então, a gente vai fazer, ó, depois do meio, tá? Da carreirinha do meio que a gente começa. 1, 2, 3, 4. 4 carreiras no fio franja. E vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo e fazer uma correntinha pra fixar o ponto e não desmanchar, né? E vamos cortar esse fio aqui, ó, tá? Corta um pouquinho grande, tá? Pra você poder esconder ele aqui depois, tá bom? Então, gente, ficou desse jeito aqui, ó. Esse lado aqui é o nosso direito, tá? A gente tava trabalhando aqui, então, esse aqui vai ser o avesso e esse daqui vai ser o direito, ó. Onde tá mais peludinho, né? E agora, vamos pegar, gente, o fio vermelho, tá bom? Vamos trabalhar com o fio barbante vermelho número 6. Então, meninas, vamos começar aqui, ó, com o nosso barbante número 6, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, aonde a gente começou a parte reta, né, com a parte oval, e vou fazer, gente, pontos baixos, tá? Então, você vai trabalhar aqui, ó, pontos baixos em toda a sua carreira, tá? Não vai ter aumento, vai fazer pontos baixos em toda ela do mesmo jeitinho. Ponto sobre ponto, mas ponto alto sobre ponto baixo sobre ponto alto, tá bom? Então, vamos fazer desse jeito aqui, ó, na parte reta e na parte oval. Não temos aumento na parte oval, tá? Então, você vai fazer a de vocês aí e eu volto pra gente fechar essa carreira e dar início na outra carreira, que vai ser carreira de ponto puff, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer e já volto. Meninas, voltando aqui com mais uma carreirinha concluída, né? Então, vamos fechar aqui, ó, nossos pontos baixos. Então, fiz os meus pontos baixos, ó, em toda a minha carreira, né, ó. Na parte oval, na parte reta. E agora, vamos fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, né, ó. Com ponto baixíssimo e vou subir com... Peguei o ponto errado. Vou subir com uma, 2 correntinhas. E vou fazer aqui, ó, pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e fecho o meu ponto aqui, ó. Desse jeito aqui, ó, um ponto baixíssimo. Um ponto meio ponto, tá? Sei, ó, vamos fazer desse jeito aqui. Tem que ser um ponto baixo ou um meio ponto. Então, eu vou fazer um meio ponto. Agora, você faz uma, 2 correntinhas, vem aqui, ó, e faz os pontos assim, ó, vai trazendo os pontos pela laçada, ó. Vou fazer de novo aqui pra vocês verem. Ó, uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Pula esse ponto. Ó, esse daqui você não vai pular, tá? A gente vai intercalar. Vamos pular um e o outro não. Então, esse daqui não vamos pular. Vamos aqui, ó, no próximo ponto e fechar aqui, ó. Faz uma, 2 correntinhas e vamos aqui, ó, por trás do ponto, ó. 1, 2, 3. Esse daqui eu vou pular, tá? Então, pulei um ponto e tiro tudo. 1, 2, vem aqui no próximo laçadinho, no ponto, né? E faço isso aqui, ó. Esse daqui eu não vou pular, então, vou fazer o ponto nele. 1, 2. Vem aqui por trás do ponto e puxo as minhas laçadinhas, ó. 1, 2, 3. Dou a laçadinha na agulha, pulo esse ponto, venho aqui no próximo ponto e tiro tudo. Ó.
uma, duas, e por trás do ponto vou puxando minhas laçadas, 3 laçadas. Esse daqui, gente, eu não vou pular, porque esse daqui eu pulei, né? Então, esse daqui eu não vou pular. Então, vamos intercalar, né? Um você pula, o outro não. Faz uma, duas correntinhas, vem de novo aqui, ó. Puxando as 3 laçadinhas. Como aquele daqui eu não pulei, esse daqui eu vou pular, tá? Então, pulei um ponto ali, ó. Então, vamos fazer desse jeito aqui, tá? Ó. O primeiro você pula, o segundo não. Depois você pula, esse não. Você pula, esse não. Esse pula. Pula, gente, significa pular uma correntinha dessa, tá? Uma laçadinha dessa aqui, ó. E quando não pula, você vai fazer, ó, que nem esse daqui eu fiz, esse daqui eu pulei, nesse daqui eu não vou pular. Então, fiz aqui e vou fazer aqui também, tá bom? Então, você vai fazer do jeito, ó. Aqui tá o nosso alfinetinho da divisão, né? Então, você vai começar aqui e vai terminar nesse daqui, ó, tá bom? Nessa divisão aqui, ó. Tá? Então, eu volto com vocês aqui pra gente ver como ficou, tá? Meninas, voltei, então, ó, aqui minha parte oval, ó, tá aqui meus alfinetes, ó, da parte oval, onde começa a parte oval e termina, termina a parte reta, né? Então, meninas, aqui ficou assim, eu vou mostrar de novo aqui que eu me embananei, acho que pra explicar, né? Aqui eu pulei um, né, fiz a correntinha, fiz aqui um ponto, né, e fiz o meu primeiro picô, meu primeiro ponto puff. Então, esse daqui eu não pulei, ó, eu fiz no próximo ponto. Aí, fiz o outro puff, pulei um ponto. Fiz o outro puff, não pulei o ponto, fiz no próximo ponto. O outro puff, eu pulei um ponto e fiz no próximo. Nesse daqui, ó, esse daqui eu não pulei, né? Esse daqui eu pulei um ponto e fiz no próximo. Esse aqui eu não pulei, tá vendo? Ó, quando a gente não pula, fica os 2 pontinhos aqui. Quando a gente pula, fica assim, ó, né? Então, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ponto puff da parte oval, tá? E agora, vamos fazer a parte reta. A parte reta vai ser todos pulando um ponto de base, tá? Você pula um, faz no outro, pula um, faz no outro. Até chegar no alfinetinho aqui, que eu vou trazer ele pra cá, que eu esqueci de trazer, gente, ó. Ele ficou perdido aqui pra trás, tá, ó. Então, tem que ir guiando ele até ele chegar aqui. Esse daqui tá certinho, ó, mas o outro eu esqueci, gente, ó. Então, daqui pra lá, eu faço ponto puff, daqui pra cá. Daqui pra lá, eu pulo um, quer dizer, e daqui pra cá, eu pulo 2, tá? Tô me embananando de novo. Daqui pra cá, eu pulo um e faço no outro. Aí, no outro, eu já não pulo, e que nem eu expliquei ali, né? E daqui pra cá, a gente sempre vai pular um, tá? Não vamos fazer repetição de um pertinho do outro, não, tá bom? Desculpa aí, gente, que é muita informação pra cabeça, né? Então, bora trabalhar. Voltando, meninas, olha aqui como é que tá o nosso trabalho, como é que tá ficando lindo, nosso tapete da Eliane. Então, meninas, vamos fechar aqui, ó, com os últimos pontinhos puff aqui, tá? Então, fiz aqui minhas laçadinhas, né, ó, minhas 3 laçadinhas. Agora, eu vou pular esse ponto e vou aqui, ó, no pezinho desse ponto baixo que a gente fechou a carreira, né, que a gente fez a correntinha, e vou fazer aqui, ó, fechar aqui esse ponto puff. Vou fazer uma, 2 correntinhas, vou tirar esse alfinete que vai me atrapalhar. Fiz 2 correntinhas. E agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto aqui, ó, um ponto puff aqui, ó. Pego aqui por trás, né? E vou fazer, ó, normal, minhas 3 laçadinhas, tá? Fiz minhas 3 laçadinhas, agora vou fechar esse ponto puff aqui, ó. Vou pegar por dentro, ó. Vou passar a agulha aqui por dentro desses pontos aqui, ó. E vou no pezinho do ponto que a gente fechou aqui, ó. Trazer aqui de novo e fecho aqui, ó. Ó, desse jeito. Agora, eu venho, gente, do jeito que tá aqui, ó, porque aqui já tem essa correntinha, né? Eu venho aqui, ó, no pezinho da correntinha
e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Então, ficou aqui os meus pontos puff aqui, ó. Agora, eu puxo, tá? Puxo a laçada e corto pra mim arrematar. Cortei, ó, puxo aqui, passa esse fio aqui, ó, por dentro dessa correntinha, passa ele pra trás e vou arrematar aqui, ó. Olha pra vocês verem como fica, tá? Ó, fica perfeito, né? Então, tá feito aqui os nossos pontos puff, né? Ó, aqui vai ser a minha... Deixa eu pôr o meu alfinetinho pra mim não perder, né? Então, aqui é a minha divisão entre a parte reta e a parte oval. Ó, daqui, desse alfinetinho, desse ponto aqui, que a gente fez o primeiro daqui pra cá. Daqui até nesse outro alfinetinho, eu tenho 24 ponto puff. Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 24 e aqui eu tenho 20, tá? Então, ficou desse jeito aqui, bem dividido. E eu vou arrematar aqui, e daí, gente, nem era pra cortar. Olha a cabeça da mulher, gente, oh, meu Deus. Ai, não era pra ter cortado aqui, gente, porque a gente vai usar o mesmo fio. Vocês já aconteceu isso? Eu, de vez em quando, acontece. Mulher do céu, penso que eu vou trocar de fio. Então, não precisava eu ter cortado esse fio aqui, gente. Aqui a gente vai subir, ó, dentro da correntinha, tá? Deixa eu vir aqui nesse pontinho de trás. É, pode ser aqui nesse de trás aqui que não vai ter problema, não. Vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos dentro da correntinha. Nesta outra correntinha, mais 3 pontos altos. Não vou fazer correntinha de separação, tá? Ó, vamos trabalhar 3 pontos altos. Não corte seu fio, meninas. Não faça essa borragem aí que nem eu fiz, né? De vez em quando isso eu faço, menina. Termina minha carreira e corto o fio. Gente, parece que eu adoro arrematar, né? Então, desse alfinetinho aqui, nesse daqui, você vai fazer 3 pontos altos em cada correntinha dessa daqui, ó, tá? Na parte reta, a gente vai fazer algumas alterações. Não vai ser do jeitinho que a gente faz aqui na parte oval, não, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos e volto lá na parte reta pra vocês verem como é que a gente vai fazer lá, tá bom? Só não corta o fio, meninas. Não vai fazer que nem eu, né? Espero que vocês não tenham cortado. Então, eu vou fazer daqui até aqui na parte, até aqui nesse alfinetinho, 3 pontos altos em cada correntinha dessa, tá bom? Então, eu já volto. Meninas, voltando aqui, ó, então, já fiz minha parte oval, ó. 3 pontos junto em cada correntinha, tá? Agora, aqui, gente, ó, nós vamos intercalar, vamos pôr 2 pontos, 3 pontos junto, 2 pontos junto, 3 pontos em cada correntinha, na próxima, 2 pontos. 3 pontos na outra correntinha, na próxima, 2 pontos, tá? Então, a gente começa com 3, tá bom? Então, ó, aqui tá o meu alfinetinho, então, aqui tá o meu último ponto da parte oval, né? E aqui eu vou pôr 3 pontos. Então, eu começo ponhando 3 pontos. Deixa eu trazer esse tripé pra cá, gente, que o bicho vai fugindo. Ó, 3 pontos. Agora, 2 pontos. Na próxima correntinha, 3 pontos. E na próxima, 2 pontos. Então, vamos intercalar assim, tá? Até a gente chegar no alfinetinho, ó. 2 pontos, 3 pontos. Não podemos repetir os pontos assim, põe 2 pontos, daí no outro 2 pontos, ou 3 pontos no outro 3 pontos, não, tá? Senão dá alteraçãozinha aí nas próximas carreiras, tá bom, meninas? Então, vamos seguir certinho. Ó, 2 pontos. Terminou, confere, vê se vocês não fizeram errado, né, ó. Agora, 3 pontos. Na próxima, 2 pontos.
Então, eu vou fazer aqui, gente, e eu já volto com esta carreira aqui concluída, tá? Porque eu vou fazer todinha ela, tá bom? Vou terminar esse lado aqui, chegando aqui no meu alfinetinho, eu começo já, ó, desde desse daqui, aqui vai dar 2 pontos, aqui vai dar 3. Então, daqui pra cá, já vou fazendo 3 pontos até chegar aqui. Chegando aqui, eu faço o próximo com 3 pontos, depois eu começo a intercalar 2 pontos, 2 pontos, 3 pontos, 2 pontos, 3 pontos, tá? Até chegar aqui. Chegando aqui na última, eu vou fazer 3 pontos aqui, e daí aqui já tá feito, né? Daí eu volto pra gente fechar essa carreira. Voltando aqui, meninas, com as minhas carreirinhas já concluídas, olha pra vocês verem como é que ficou. E viemos intercalando, né, que nem eu falei aqui na parte reta, ó, aqui todos 3 pontos, né, 3 pontos aqui. E daqui pra cá, ó, gente, o alfinetinho tá aqui, então, no próximo eu já coloquei 3 pontos, depois vim com 2, 3, 2, 3, 2, intercalando até chegar aqui. Cheguei aqui, ó, finalizei com 3, tá? E agora, vamos fechar essa carreira com ponto baixíssimo. E vamos subir com uma, 2 correntinhas, 3. E vamos fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Esta carreira aqui, gente, ela não tem aumento. Você vai trabalhar a mesma quantidade de ponto que você tem, você vai trabalhar ela aqui, ó. Ponto sobre ponto, meninas, não temos aumento nesta carreira, tá? Na parte reta e nem na parte oval também, né? Na parte oval a gente precisa pôr aumento, mas não vamos ter, tá bom? Então, vamos fazer desse jeito aqui em toda a nossa carreira. E eu volto já com essa carreirinha concluída. E vamos fazer, gente, essa videoaula dividida em 2 partes, tá? Então, esta carreira aqui vai ser a última carreira da primeira parte do nosso vídeo. E depois, logo em seguida, sai a segunda parte do vídeo do tapete da Eliane, né? Então, vamos fazer dividido em 2 vezes para não ficar muito grande o vídeo, tá? Então, finalizando essa carreira, finalizo a primeira parte. Então, vou fazer aqui e já volto, tá bom? Então, olha como é que tá ficando, ponto sobre ponto. Voltando, meninas, fiz aqui os meus pontos, né, minha carreirinha já, ó. Ponto sobre ponto em toda a nossa carreira, né? Então, não fiz aumento e nem diminuí, tá bom? E agora, eu vou fechar aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. E vou cortar o meu fio, gente, que a gente vai usar aqui agora nosso fio franja de novo, né? Lembrando, meninas, que a segunda parte sai logo em seguida dessa daqui, tá? Então, se essa daqui sair numa segunda, ou na quarta, sai a outra. Se essa daqui sair na sexta, essa sai na segunda. E se sair na quarta, na sexta sai a outra. Que eu sempre solto o vídeo na segunda, quarta e sexta, tá bom? Então, esse daqui é o primeiro vídeo, né? Logo em seguida sai a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado e entendido aqui as minhas explicações, né? Então, é isso aí, meus amores. Ó, como é que ficou a nossa base. Então, espero que vocês curtam e compartilhem aí a essa primeira e a segunda parte. Então, beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.